Bom dia, que bom que estão de volta. Vou logo mostrar para vocês a tabela que eu disse que a gente tem de transcrição. Ó, espera aí que tem alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Tá gravando, não tá a aula? Porque tá aparecendo aqui para mim uma mensagem em inglês amarelo. Tá gravando. Mas tá aparecendo para vocês a tela? Não. Não, né? Então deve ser isso. Deixa eu mostrar aqui. Agora tá aparecendo? Agora tá. Pronto. Aqui são as tabelas que a gente tem de transcrição fonética. Tem a letra, o nome da letra, como é que eu pronuncio o nome da letra e qual é a transcrição fonética de cada uma delas. Aqui eu tenho do alfabeto inteiro. Na transcrição fonética, que vocês vão precisar lembrar para poder saber quantas letras eu tenho nas palavras e quantos fonemas eu tenho. Essa primeira tabela aqui é a básica, certo? Minha gente, eu acho que a internet caiu. Ah, tá. Porque tá todo mundo paradinho aqui na tela que eu pensei que tivesse travado. Aqui eu tenho de A a J, certo? Olha o Fzinho ali, o som do E, ó. Esse aqui, ó. O sonzinho do E. Tá aqui, ó. O G. Olha aqui como é feita a transcriçãozinha do G. Mas eu lembro a vocês, eu acho que foi da Isabelle que caiu. A Brenda não entrou mais não para assistir a aula passada? Essa última aula que vocês tiveram? Não? Sofia, Alana? E o Samuel também não? O Samuel entrou. Ele entrou no final da aula. Meu Deus. Véspera de prova, mas tudo bem, né? A gente vai tentando aqui organizar. Aí tá aqui, ó, o G. Olha o H, como é o sonzinho do H. Só que vocês vão ter que lembrar que na hora da transcrição fonética, o H não tem som próprio, né? Ele vai ter o som da vogal que está ao lado dele. Se tiver, por exemplo, a palavra helicóptero, o H não tem som. Ele vai adquirir o som do E, certo? Aqui a gente tem, ó, o J. Olha aqui, ó. Como é que fica o J? Depois, deixa eu apagar aqui para passar para outra. Visualizaram essa? Sim. Sim? Beleza. Aqui, a continuação, ó. K, L, M. Aí tá aqui as transcrições fonéticas. Até o W. Certo? W. E por último, a gente tem do X ao Z. O som das consoantes CH, LL, que é o lizinho, né? Li, e o nhan do espanhol é representado em português pelos grupos de CH, LH e NH. Aí aqui, a gente começa a ver as vogais orais, que são as que a gente só abre a boca, ó, só a passagem de A sem obstáculo. E aqui são as vogais nasais, que são aquelas que a gente fala da família do AM, EM, IM, assim como o AN, EN, que é o som nasal, pronunciado junto com a boca e o nariz ao mesmo tempo. Que quando eu for fazer a transcrição, essas palavras são aquelas que tem na pampa, na bomba, na lâmpada. Aí eu faço, na transcrição, eu não tenho o som do A e do M separado. O Azinho vai ser nasal, então o A vai ser com um tio em cima e o M é eliminado, tá certo? Certo. Disso, né? Vogais nasais. Isabela, eu acho que é tu que tá riscando a minha tela. Agora não. Pronto, bora lá. As semivogais, ó. Olha aqui, ó. O I. Tá aqui, ó. O I e o U. Certo? Certo.
Até aqui tudo bem? Meu Deus, eu tô tão assanhada, ninguém diz nada. Aqui eu tenho as semivogais, o I e o U. Aí eu vou limpar e essas outras aqui, eu vou mostrar porque vocês vão ver em alguns livros, mas vocês não vão precisar usar, tá? Ó, aqui de transcrição, bêbado. Deixa eu ver se tem algum aqui. Esse aqui vocês já conhecem. Na verdade, deixa eu ver aqui qual era que eu queria que vocês vissem. É só o do Y, do I e do mesmo que tem essa diferençazinha aqui, ó. Certo? Mas isso, na transcrição fonética, quando a gente for ver mais aprofundado. Na prova, vocês só precisam perceber os sons, a quantidade de letras, se é igual à quantidade de fonemas, ou se a quantidade de fonemas é igual à quantidade de letras, a mudança que vai ter. Porque uns têm mais letra do que fonema, outros têm mais fonemas do que letra, e vocês precisam só determinar isso para responder a prova, certo? Então, a gente vai lá para a nossa revisãozinha de aposto. Agora, eu quero que vocês peguem a gramática amarela na página 376. Pegaram? Trezentos e setenta e seis. Pronto. Aposto, construindo o conceito. O aposto, a gente tem no meio ou deslocado da frase e ele vem como uma explicação, uma especificação de algo que foi dito dentro da oração. Aí eu tenho aqui, tem uma tirinha, né, do H. Você acha que nós, Vinques, não fazemos nada de bom? Olhe para aquele vale. Você já viu algo tão bonito assim? Aí no outro quadrinho, aquilo foi uma cidade apinhada de gente. No primeiro quadrinho da tira, H fala com seu amigo Ed Sortudo. Que palavra desse quadrinho indica que os dois pertencem à mesma comunidade? Nós. Nós. Pronto. Nós. Você acha que nós, eu e vocês juntos, é o nós. Que palavra H usa para identificar ou explicar qual é a comunidade a que ele e o amigo pertencem? Vikings. Aos Vikings. Vinks. Dá dando para responder, Isabelle? É porque meu livro ainda não tem essa página. Não tem. Como assim? Porque é xerocado. Eu tô pedindo pra minha mãe me mandar ali o PDF pra me ver pelo computador. Ah, tá. Aí na letra C. E você, Sofia, tá ok? Tá. Que sinal de pontuação foi empregado para isolar essa palavra do resto da frase? Na frase, Isabelle, tá assim, ó. Você acha que nós, aí entre vírgulas, Vinques, não fazemos nada de bom? Aí ele pergunta, que sinal de pontuação foi empregado para isolar essa palavra do resto da frase? Vírgula. Vírgula. Vinques vai ser o aposto dessa oração. Você acha que nós, quem somos nós? Os Vinques, não fazemos nada de bom? Aqui ele vai fazer a explicação sobre o vocativo. Na segunda questão, pela fala de H, supomos que Ed comentou que os Vinques não fazem nada de bom. O segundo quadrinho confirma ou nega esse possível comentário de Ed e por quê? Confirma, pois tem uma área que foi devastada pelos Vikings. Pronto. Confirma. No segundo quadrinho, é porque não dá para eu te mostrar, criança. Dá para ver? Isabelle? Sim.
Pronto. Nesse segundo quadrinho, ele confirma, pois mostra uma área que foi totalmente devastada pelos vinques. Aí a gente vai para a parte de conceituação. Você deve ter observado que na frase, você acha que os vinques não fazemos, que nós vinques não fazemos nada de bom? O termo vinques tem a finalidade de identificar ou explicar a comunidade a que ambas as personagens pertencem. Esse termo da oração chama-se de aposto. O aposto entra na oração como um termo acessório. O que isso quer dizer? Ele não é obrigado a estar na oração, mas se estiver, vocês precisam analisar. Quando eu falo de termos acessórios, eu tenho os termos essenciais da oração, que, como a gente já exemplificou várias vezes, são os termos que são imprescindíveis para que eu tenha a construção da oração, sujeito e predicado. E eu venho com o vocativo e o aposto como complemento, termos acessórios. No primeiro, no aposto, eu vou ter uma explicação, uma especificação de termo já expressado dentro da oração. Pode vir marcado entre vírgulas ou pode vir marcado depois de 2 pontos, certo? Entendidos até aqui? Aí ele diz o seguinte: aposto é o termo da oração que se junta a um substantivo, a um pronome ou a uma oração para explicá-los, resumi-los ou identificá-los. No caso dessa oração que tem aqui, ó, você acha que nós, vinques, não fazemos nada de bom? O termo está explicando qual outro termo da oração? É um outro substantivo ou um pronome? A referência que ele está fazendo em relação aos vinques. Tá aqui, ó. Vou abrir bem aqui uma caixinha e colocar a frase. Você acha que nós, vinques, não fazemos nada bom? Aqui. Pronto. Dentro dessa oração, qual é o termo que é destacado como se fosse aposto? Vinques. Vinques. Deixa eu ver se eu acho agora a canetinha. Calma que vai dar certo. Canetinha. Mas um exclui o outro. Eu não consigo usar os dois ao mesmo tempo. Então, aqui, ó. Vinques é o termo que é colocado como aposto. Ele se refere a que outro termo da oração? Nós. Nós. Aqui é um substantivo ou é um pronome? Substantivo? E aí? Não, pronome. É um pronome. Lembrem-se lá dos pronomes do caso reto, que tem a conjugação verbal, eu, tu, ele, ela, nós, certo? Então, ele faz a referência a um pronome. Aí ele diz o seguinte, mudou. Entre o aposto e o termo a que ele se refere, há quase sempre uma pausa. Marcada na escrita pela vírgula. Foi isso? Que foi isso, gente? Foi sem querer. Ah, tá. Pela vírgula ou em casos especiais por 2 pontos, travessão ou parêntese. Os mais encontrados entre vírgulas, 2 pontos e pode ser que a gente coloque também em relação aos parênteses, mas os travessões a gente quase não usa, tá? Na página 377 tem o segundo exemplo. 2 coisas incomodavam vovô. 2 pontos. Barulho de crianças e o calor intenso. Sendo assim, o que é o aposto dentro dessa oração?
Duas coisas incomodavam vovô. 2 pontos. O barulho de crianças e o calor intenso. O que incomodava o vovô? O barulho de crianças e o calor intenso. Isso é o aposto dessa oração, certo? Depois de 2 pontos, explicando o que incomodava o vovô. Pode, às vezes, não haver pausas. Isso ocorre quando o aposto especifica ou individualiza o termo a que se refere. Observe. Encontro você às 10 horas na Praça da Independência, em frente às lojas americanas. Quando ele diz isso, eu pergunto para vocês. Em qual praça eles vão se encontrar? Na Praça da Independência. É em qualquer praça? Não, é na praça em frente às lojas americanas. Então, aqui eu tenho a especificação, individualização. Não é em qualquer praça e não é em qualquer loja. Eu vou encontrá-lo em frente à Praça da Independência, em frente às lojas americanas. Pode ser que não seja marcado, mas ele vai especificar a que termo eu estou me referindo. Certo, Isabelle? Tia, que página que a senhora tá? 377. Da gramática amarela. Certo? É. Tudo bem, Sofia? Aí tem um quadrinho ao lado, morfossintaxe do aposto. A função de aposto pode ser desempenhada por substantivo, pronome ou uma outra oração. Nesse caso aqui, ó, você acha que nós vinques não fazemos nada de bom? Eu tenho vinques, que é um substantivo, se relacionando com o pronome nós, para especificar sobre quem eu estou falando. A que comunidade eles pertencem, certo? Aham. Pedrinhas, aí tem um quadrinho aí do lado, na página 377, bem do lado direito em cima. Pedrinhas, parafusos, clipes, botões, tudo. Tudo ele. Meu vizinho guardava numa lata de bolachas. Pedrinhas, parafusos e clipes, botões, tudo ele, meu vizinho, guardava numa lata de bolachas. Eu tenho o tudo, que é um pronome indefinido, certo? Certo. Fazendo a referência a todos os substantivos que ele guardava, todos os materiais. Pedrinhas, parafusos, clipes, botões. Tudo ele guardava. Ele quem? Meu vizinho. Meu vizinho. Certo? Entendidos? Sim. Pronto. Aqui é o aposto. Qual é a função do aposto, gente? Especificar, individualizar, determinar algo que está sendo dito dentro da oração. Qual é a marcação que eu tenho? Ele está dizendo aqui que em algumas situações ele pode não ter a pausa de pontuação, nem os 2 pontos, nem a vírgula, nem os travessões, nem os parênteses. Mas vocês vão retirar da oração essa explicação, essa especificação e vão determinar de onde ela surgiu. Não vão confundir com o vocativo, porque o vocativo é um chamamento, certo? Certo. Até aqui tudo bem? Eu posso passar de aposto para vocativo? Sim. Isabelle, não estou te vendo. Tia Caiu Isabelle nessa caiu. Caiu dela. Então, vamos lá para a página 377, para a parte de vocativo. Sofia, você tem esse material, não tem, Sofia? Tenho. Ah, tá. Tá tudo bem? Tá. Vocativo. Leia a tira. Aí eu tenho uma tirinha de Laerte aí embaixo. Primeira imagem, ele tá andando aqui, tem uma exclamaçãozinha da senhora que tá vendo a situação. É como se tivesse um diabinho com aquele tridente, né? O nome disso daqui? Uhum. Enfiando na cabeça dele. Aí, você está bem, zelador? Ela pergunta, ela tá vendo, né? Ela fica se questionando. Claro.
Isso é apenas o meu inferno astral. Quando a gente está no inferno astral, não adianta insistir. Melhor é ir para casa e se enfiar na cama. Quando ele chega na cama, olha como é que é a cama dele. Isso, as impressões que ele tem. Aí ele diz o seguinte, releia o primeiro balão, né? Tá no segundo quadrinho, o primeiro balão da tira, lá no segundo quadrinho. A mulher se dirige ao zelador e diz, você está bem, zelador? O termo zelador coloca em evidência o interlocutor. Isso quer dizer que coloca em evidência a quem eu estou me referindo, certo? Estou chamando a atenção de alguém com quem eu estou falando. Esse termo da oração recebe o nome de vocativo. Vocativo é o termo da oração por meio do qual chamamos ou interpelamos o nosso interlocutor. Ele pode ser real ou imaginário. Quando eu fico assim, ó, meu Deus, o que foi que eu fiz? Deus não é um ser imaginário. Assim, a gente não conhece, mas a gente supõe que existe, mas eu estou interpelando, eu estou chamando por ele, certo? Quando eu digo assim, ó, meu Senhor, o que foi que aconteceu? É um chamamento, é uma interpelação, tudo bem? Na escrita, o vocativo aparece isolado por vírgula ou seguido de ponto de exclamação. E pode vir precedido da interjeição de chamamento ó, ó meu Deus, ó Senhor, certo? Certo. Veja, ó zelador, você não me parece estar bem. Observe novamente o primeiro balão da tira, o primeiro balãozinho, que está lá no segundo quadrinho. Note que o vocativo zelador não se subordina a nenhum outro termo da frase. O que isso quer dizer? A gente falou também nas nossas aulas que o vocativo não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Por isso que ele pode ser deslocado de um lugar para outro e ainda assim permanecer sendo um vocativo, certo? Certo. Seu papel é apenas invocar, chamar ou nomear uma pessoa. Por isso que ele não pertence nem ao sujeito nem ao predicado e eu posso mudar ele de posição que ele não vai mudar o sentido, porque ele está servindo só como invocação, como uma interpelação, para chamar a atenção do interlocutor, certo? Aí a gente vai para a página 378. Tem um texto relativo... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de aula para ver se dá para ler o texto. Cara de não é igual no todo mundo, no mundo todo. A cara de não é igual no mundo todo. Sobrancelhas franzidas, lábios pressionados e queixo enrugado. Todo mundo conhece a cara de não. Todo mundo mesmo. Um estudo da Universidade de Ohio mostrou pela primeira vez que esta expressão é a mesma para falantes de inglês, espanhol, mandarim e até para pessoas que se comunicam por linguagem de sinais. Para fazer a análise, os cientistas usaram um programa de computador capaz de reconhecer 21 reações faciais diferentes e suas misturas, através de fotos tiradas por uma câmera digital. Se existisse uma cara de não, pensavam os pesquisadores, ela seria uma combinação de sentimento que todos temos quando discordamos de algo. Peraí, a Isabela está pedindo para entrar aqui. Quando discordamos de algo e que já estavam no banco de dados do programa, raiva, nojo e desprezo. Foram estudadas as mudanças faciais de 158 estudantes da universidade. Cada um deles foi fotografado enquanto conversava com uma outra pessoa que ficava atrás da câmera. As conversas eram todas sobre assuntos que poderiam gerar discordância e se desenvolvia na língua materna do aluno que estava sendo analisado. Os idiomas usados no estudo, inglês, espanhol e mandarim, foram escolhidos para representar todos os atuais que se baseiam no latim, como o espanhol, no germânico, como o inglês, e nas línguas orientais antigas, como o mandarim. A linguagem dos sinais, por sua vez, entrou no estudo para comprovar se a cara de não teria relação
com outras formas de comunicação além da fala. No texto, o texto descreve a cara do não de acordo com o texto. Quais são as características faciais da cara do não? Está bem no iniciozinho do texto, lá no primeiro parágrafo logo, de início. Isabelle, a gente está na página 378. Sobrancelhas franzidas, lábios pressionados e queixos enrugados. Pronto. Essa é a resposta da letra A. Quais são as características faciais da cara do não? Sobrancelhas franzidas, lábios pressionados e queixo enrugado. Como a Universidade de Ohio analisou essas expressões? Lá no segundo parágrafo, bem no iniciozinho, já começa. Por meio de programa de computador. Pode continuar, Flor. Por meio de programa de computador. Capaz de reconhecer 21 reações faciais diferentes através de fotos tiradas por uma câmera digital. Pronto. Certo? Sabendo-se que o aposto é o termo da oração que se junta a um substantivo, a um pronome ou a uma oração para explicá-los, resumi-los ou identificá-los, identifique no texto 4 apostos e os termos a que respectivamente se referem. Aqui eu dou 2 minutinhos para que vocês respondam. Sabendo que o aposto é o termo, aí aqui tem especificando o que é, né? O aposto. Identifique no texto 4 apostos e os termos a que respectivamente se referem. Pronto? Calma aí, tia. Bora, meus amores.
Posso? Pode. Qual é o primeiro? Qual foi o primeiro que você encontrou, Alana? Sobrancelha franzida, Franzidas. O que mais? que é a posto da cara de não. Não. Raiva e nojo, Refere-se a quê? aposto de sentimento. Espanhol, inglês, mandarim, aposto de idioma. Pronto. Isabelle, como foi que você colocou? Sobrancelhas franzidas, lábios pressionados, queixo enrugado e universidade de olho. Ohio. É. E tem mais algum? Primeiro, para ficar mais completo. Sofia, você, como foi que você colocou, Flor? Eu coloquei sobrancelhas franzidas, lábios pressionados e queixo enrugado e inglês, espanhol e mandarim. Aí eu vou só complementar como é que vocês devem colocar. Ó. Sobrancelhas franzidas, lábios pressionados e queixo enrugado é o aposto de cara de não, certo? Cara de não. Ohio, de Ohio, é o aposto de universidade. Raiva, nojo e desprezo é aposto de sentimentos. Inglês, espanhol e mandarim é aposto de idiomas. Tudo bem? Sim. Agora, essa última aqui, eu vou só perguntar assim. Se ele diz que a cara de não é a sobrancelha franzida, lábios pressionados e queixo enrugado, para vocês, qual é a cara de não? Ou de sim? A cara assim, ó. Sim. Né? Sim. Só a carinha. Sim. Né? O não, ele fala que é, ó, sobrancelhas franzidas, lábios pressionados, queixo enrugado. Então, é assim. Pronto. Lá na página 379, para a gente terminar, o vocativo. Tem um textinho que eu mesma vou ler rapidinho. Bilhete doente anônimo. Bilhete encontrado na sala de aula pela turma da limpeza. Doutora, meu amor adoeceu. Anda perrengue, estropiado. Tem o fígado roto e o coração em descompasso. Doutora, não sei o que faço. Meu amor sofre de artrite, estresse, falta de vício, magro, magérrimo. Quase morre de cansaço. Doutora, não sei o que faço. Não sai mais a galope, nem a trote como antes. Doutora, ele agora, muito triste, segue a lento passo. Doutora, linda doutora, o que eu faço? Abaixo do título do poema há a informação: bilhete encontrado na sala de aula pela turma da limpeza. Levante hipóteses. Por que há esse tipo de informação no texto? Se é na sala de aula, supõe-se que o escritor, o autor, tem que idade? É jovem. É jovem? Supõe-se que está na idade escolar. Encontrado em sala de aula, né, pela turma da limpeza, então supõe-se que o eu lírico tem essa idade escolar, que ele seja jovem. Discuta com os colegas. O texto é um poema ou é um bilhete? 2. Os dois? Por que, Isabelle? Porque ele está em forma de poema, e tem rimas, estrofe e também bilhete, porque Traz informações solicitadas, né? Você pulou a B. O que? Você pulou a B. Não. Ah, tá. Quem é o doente anônimo? Ó, é meu óculos, viu? Quem é o doente anônimo? o narrador
É o narrador. Poema. Quem é o narrador? Eu lírico. O eu lírico. É o eu lírico. A pessoa se coloca numa posição para falar de sentimentos. Então, como a Isabelle disse na letra C, ele tem a estrutura de um poema, mas ele simula uma situação em que o estudante escreve um bilhete para uma doutora. Curto, dando as informações que ele precisa, necessárias para ter uma resposta. A estrutura é de um poema, mas o conteúdo é um bilhete, certo? Certo. Na segunda, o locutor ou enunciador se dirige a uma pessoa. A quem ele se dirige? Quem? A doutora. Doutora. Aí ele diz assim, ó, qual é a função sintática desse termo? Qual é a função dela nesse termo? A palavra doutora. Vocativo. Vocativo. Na explicação que eu fiz sobre o vocativo, Isabelle, você tinha caído a sua internet. O vocativo, ele é uma interpelação, é o chamamento. Serve para chamar a atenção do meu interlocutor, com quem eu estou falando, a quem eu estou me dirigindo. Ele pode ser deslocado de um lugar a outro. O que ele quer dizer? Ele diz que o vocativo não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. Por quê? Independente da posição que ele se encontra na frase, ele continua tendo a mesma função, que é chamar a atenção. Enquanto no aposto eu tenho uma explicação, uma especificação, uma identificação de um termo ou de um nome que aparece dentro da oração, no vocativo eu chamo a atenção daquele com quem eu estou me comunicando, certo? Certo. Essa é a diferença básica. Lembrando que no aposto eu tenho essas pausas por vírgula, ou por 2 pontos, ou parênteses, ou travessão, mas pode vir também só marcado como uma pausa rápida de explicação. Aí eu vou perceber sobre o que eu estou me referindo. O vocativo, ele se desloca. Ele pode estar no início da frase, ele pode estar no meio ou no final, e ainda assim tem a mesma função, certo? Certo. Beleza. Então, a função sintática aqui é de vocativo. Qual é a profissão dessa pessoa? A quem ele está colocando como vocativo? Qual é a profissão dela? Médica. Médica. Pois há referência no poema a doenças como artrite, estresse, magreza ou cansaço. O eu lírico, ao recorrer a esse tipo de profissional, tem uma finalidade em vista. Para que ou para quem ele procura ajuda? Para o seu amor. Para o seu amor, paixonite. Ó, o que eu quero que vocês entendam, tá acabando o nosso tempinho, só a diferença que se tem entre o aposto e o vocativo. Aposto, eu tenho explicações, especificações, identificação de termo. Vocativo, chamamento, interpelação, para chamar a atenção do meu interlocutor, certo? Essa é a diferença básica. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo no WhatsApp, tá? Façam boa prova, com muita atenção e até a próxima semana, tá bom? Tudo bem, Isabelle, Sofia, Alana, tudo ok? Tudo. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau.